Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Mais Faz, o meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Eu sou Vitor Maga, médico, ginecologista e professor, e essa é a nossa primeira temporada sobre sexualidade. Estou com um convidado aqui hoje, que eu vou apresentá-lo para vocês. Eu já conhecia ele, acompanhava ele nas redes, mas encontrei ele acidentalmente no meio da parada LGBTQIA+, certo? Esse meu convidado é psicólogo formado pelo Mackenzie, ele é sexólogo, tem pós-graduação também em neurociência, fez uma formação internacional na Bélgica, certo? Tá terminando a pós-psicanálise, ele não para de estudar. E tem um Instagram muito bombado, que ele conversa com quem? Com os viados tudo. É isso. Ele é o psicólogo das gays, certo? Seja muito bem-vindo, Caio Graneiro. Muito obrigado. Só esqueceu de falar o quê? Eu dei em cima do seu marido, né? Porque o quê? Ai, tava lá, vi um cara ruivo, bonitão, falei, olha... Esqueci de contar a parte que ele tem um fetiche por ruivos, assim, isso. sabe? Mas é legal começar falando disso, por quê? Ai, rivalidade na comunidade gay. A gente pode copiar ou a gente pode fazer diferente. A gente tá aqui, ó. Cara, gato, seu marido. Puxa, gato, ó, gostou? O seu também, legal. Vamos fazer um podcast junto? Vamos, entendeu? Então assim, gente, você pode brigar com seu coleguinha ou você pode o quê? Fazer diferente. Mas já vamos nesse ponto, então. Gostei do que você trouxe, porque quando a gente fala de competição e tudo mais, e de desejo, a gente tá falando de libido, e é o mote do podcast. E quando a gente fala dos gays, existe um imaginário sobre libido e desejo. Quando a gente fala, por exemplo, casal hétero, jamais vou poder, um cara falar pra minha esposa que achei aquela ali gostosa e tudo mais. Mas nos casais gays a gente vê que rola muito isso, né? Porque os dois ali, eles têm um objeto de desejo, às vezes parecido, né? Pode às vezes mudar o tipo de pessoa, o estereótipo, né? Qual que é o fetiche. Mas é isso, a gente compartilha. O cara pirou no meu marido. É isso, entendeu? Mas a gente compartilha mais ou menos, porque... Por quê? Às vezes eu faço lá no meu Instagram, né? E aí, você deixaria seu namorado receber um nude? E tem muito gay conservador, mesmo assim, que fala, imagina, se olhar pro lado, quer dizer, o cara é gay, ele tá à margem, porque ele foi colocado de uma normativa, ele foi colocado à margem, mas ele quer tanto pertencer que ele pensa, se eu copiar o padrão vigente, o padrão cristão, o padrão esperado, talvez eu garanta um lugar pra mim. Primeiro, não vai garantir. Porque você já foi retirado, você não vai conseguir voltar. E a vida não dá garantias, né? Ele não tem garantia de porra nenhuma. Mas o cara acha que assim, ele vai ser um homem e ele vai namorar outro homem, mas ele vai fazer isso nos padrões heteronormativos. Dá um exemplo. Tem um paciente, ele é meu paciente ainda, que ele chegou pra mim algum tempo atrás, bastante tempo atrás, e ele tinha assim, ele era passivo, o pau dele não podia ficar duro, e ele não podia usar nada que fosse muito masculino, por quê? Ele nunca tinha dito isso pra mim. Mas ele tinha compreendido que ele seria a mulher da relação. E eu fui construindo com ele que ele era um homem gay, que gostava de outro homem, que ele podia ser homem também, e ele pode fazer o que ele quiser com o corpo, mas ele não precisava. Então, por exemplo, ele ficava ofendido se o cara não levasse ele em casa. Percebe que é exatamente o que a gente viu no filme, né? Sim. O cara levando a menina em casa. A comédia romântica, ela é uma pedagogia de afeto, né? Sim. Ela te ensina que alguém fica numa posição passiva, a outra pessoa fica na posição ativa. Normalmente é o homem que está nessa posição, que tem que gerar, que tem que galantear, que tem que ir à caça, que tem que convencer de que você deve ficar comigo, que daí tem que convencer a ter uma relação sexual. E aí os gays acabam copiando muitas vezes esse modelo, né? Ele chegou na terapia esses dias e falou, aí o cara falou pra mim ir com ele até a casa dele. E eu fui, assim, orgulhoso dele mesmo, porque é isso, né? Então, pra retomar, acho que a gente tem um modelo binário, homem, mulher, e muitos homens gays, eles rompem com a sua heterossexualidade, né? Não que eles tiveram escolhas, mas rompem e buscam continuar no padrão binário. Eu gosto de falar, eu tenho um grupo de psicólogos, né? Que eu dou aula e a gente faz supervisão e tal. Eu gosto de falar pra eles, a gente precisa olhar para a homossexualidade a partir de uma terceira cultura, uma terceira via. A gente está no Brasil, a gente está nessa mesma nacionalidade, mas a nossa cultura é outra. A nossa experiência é outra, porque não é uma cultura, uma experiência binária. E a gente pode lançar mão disso para produzir uma cultura que seja nossa e que diga a respeito do mundo que a gente quer ter. Então, eu acho do caralho a gente tá aqui falando, a gente tava, né, fora da câmera, a gente tava falando, eu e ele. Cara, você gostou do meu namorado? Achei ele mó gatão, não sei o quê. Como que é isso? Como que é a tua relação? Como que é a minha...
A gente não foi quer dizer que você gostou do meu boy e já um clima. É muito pelo oposto, é da gente poder se aproximar. Então, eu acho que isso não é a norma dentro da comunidade gay ainda. Tem muito homem gay colado nessa experiência binária, mas a gente pode inaugurar um terceiro lugar e esse terceiro lugar ser do caralho pra gente, isso é muito legal. E é muito legal você trazer isso, porque quando a gente tá falando de relacionamento, duas pessoas, né, não vamos entrar em relacionamentos trisais. Berto, que agora é outro. Mas quando a gente tá falando de um relacionamento fechado, isso é o que envolve o tal do papel de gênero. E a gente vê muito isso. Porque eu já ouvi de colegas hétero, às vezes falando assim, nossa, deve ser muito mais fácil ter um relacionamento com um cara, porque vocês são iguais e vocês se entendem. Quando vocês tretam, vocês resolvem o quê? Na porrada? Aí fala assim, não, entendeu? Porque também essa coisa do papel de gênero, é isso que você falou. Qual que é a via que a gente vai modular, né? Cada casal vai conseguir costurar. E ele pode costurar de forma compulsória, né? Então ele nunca parou para pensar e ele fica buscando reproduzir o padrão da nossa sociedade. Mas ele pode ser criativo também e falar, não, eu vou romper. Ele pode ser revolucionário. Mas ele pode também, às vezes, tentar ser revolucionário e, às vezes, voltar para uma relação... Falando, por exemplo, de relacionamento fechado e aberto, às vezes é isso também. Tentou ter um relacionamento aberto, a gente vê isso, né? E daí o casal às vezes não sustenta aquilo. E aí volta para uma relação fechada, porque tudo vai ter um ônus e um bônus, né? Eu acho que você me faz pensar sobre a nossa disponibilidade de ser plural. A gente conversava, a gente fez várias conversinhas aqui, gente, que a gente não contou pra vocês, a gente vai contando aos poucos. A gente falava sobre algumas discussões que a gente não tá pronto pra fazer. E uma dessas discussões que eu acho que a gente ainda precisa caminhar um pouco pra conseguir fazer ela amplamente é sobre o perigo desses nomes que a gente dá. Então, até dizer eu sou gay. Porque tem gente que ao dizer sou gay, sai da caixinha do sou hétero pra ir pra caixinha do sou gay. Exato. Quando, na verdade, a label, a marca que eu devia carregar é sou Caio. Então, o que é uma relação aberta? O que é uma relação fechada? Eu não sei. O que eu sei? Qual é a minha relação com o meu parceiro? Né? Hoje eu namoro um cara, que também chama Vitor, e eu sei quais são as nuances da minha relação com o Vitor. E no momento em que eu olhar para fora da minha relação, para buscar qualquer padrão, como que faz, como que funciona, como fora de mim, eu tô saindo de uma caixinha 1A e indo para a caixinha B. E o que a gente precisa é desconstruir as nossas caixinhas. Né? Então o Caio não é gay, o Caio é Caio. E dentro de ser Caio, o que tem de possibilidade? Se eu beijar uma menina na balada, isso muda a minha orientação? E se eu só ficar com caras? E se eu só fizer sexo sendo penetrado? Isso define que eu sou passivo? Mas o que é ser passivo? Quer dizer, são tantas caixinhas e rótulos que a gente precisaria avançar para um estado onde o meu interesse é ser eu, é ser Caio, o seu interesse é ser Maga, e a gente possa se produzir e poder ser diverso e não ser uma coisa ou outra. Né? E é muito interessante você trazer isso, porque a gente percebe na prática clínica, no consultório, né, que grande parte do sofrimento vem de tentar caber numa caixinha e essa caixinha não te representa. Demais, né? Porque cada indivíduo vai ser único, né? Ele vai ser uma pessoa que não existe nenhuma outra igual a ele. Pode ter várias coisas parecidas, a gente foi trocando ideia, né? A gente é ariano, a gente tem várias coisas em comum. Só que a gente não é igual. Ninguém vai ser igual ao outro. E quando você vai entendendo esse processo, com os gays, eles definem, às vezes você passa por aquela fase, quando você se entende gay, você fala, então, para pertencer, eu preciso entrar nessa comunidade. E quando você entra numa comunidade, às vezes você comete os mesmos deslizes de quando você era hétero. Porque você fazia coisas para cumprir a cartilha, e daí você adentra ao vale, né? Para quem não sabe, o vale é a grande comunidade LGBTQIA+. Daí você entra no vale, daí você se força às vezes a pertencer de uma maneira que você não está se encaixando. Às vezes as pessoas falam assim, porque os gays existem dentro... Não, gente, os gays existem, sei lá, desde a década de 60 em São Francisco. Não, Maga, os gays... Gente, existem homens que se relacionam com homens desde que o mundo é mundo, mas a construção do que é ser gay... Como identidade, né? Isso, como identidade, ela é muito recente. E a pessoa tem que tomar cuidado para também não imaginar que cartilha, para ser gay, faça isso, goste de diva pop, né? Então, também tem isso de que não pode você entrar numa outra comunidade e ficar seguindo coisas que vão te aprisionar, né? A gente falava de dialética lá no nosso
encontro particular. Agora todo mundo vai querer. Agora vai todo mundo querer saber. A última convidada, a Silvia, a gente falou sobre isso, que ela é uma amiga e a gente toda quinta-feira tem um almoço, né? E daí eu falei que a gente vai lançar. Eu falei pro Cris, produtor, vocês sabem, né? Aquela entidade. Que é um gato. Aí gente. eu falei. Pena que não é viado, mas a gente tá tentando resolver isso também. Gente, o Caio Chaveca, olha só. Ah, gente, tô namorando, não, quer dizer, tô só. Ih, enfim, tá vendo a caixinha aí, ó? Mas assim, o que a gente tá. É do proibidão. Então, ó, mais um episódio pra gente ter o proibidão, porque vocês já estão curiosos o que a gente conversou quando a câmera tava desligada. Mas vou falar Vai, o que eu ia dizer fala. da dialética, né? O que é dialética? Esse movimento onde tem A e B, você junta os dois pra produzir C. De um jeito bem simples. E é uma questão dialética, porque à medida que você precisa poder preservar-se a si mesmo, sendo você, mas com abertura para ser transformado pelo encontro. Vou trazer seu namorado pra mesa de novo. Pode trazer. Só que eu não lembro o nome dele. Murilo. O Murilão! É nóis, barba gostosa. Não, mas olha só. O Murilo já tinha uma pessoa pra expor ele, agora ele tem duas pessoas. Né? Amor, te amo. Amor, meu amor, não seu. Mas olha só, vamos pensar que eu começasse a ficar com o Murilo. Até o Murilo que eu vou me encontrar não é o mesmo Murilo que você namora. Exatamente. Por quê? Porque no momento em que eu me relaciono com essa pessoa que você conhece há 300 anos, que você saberia dizer várias coisas sobre ele, o próprio fato de ele estar se encontrando comigo vai produzir coisas nele que vai propiciar que ele apresente pra mim coisas que ele nunca vai conseguir apresentar pra você, porque você não sou eu. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que ter esse tensionamento. Puxa, eu sou gay. O que isso significa? Que você vai se encontrar com uma comunidade, com um espaço que vai te produzir coisas. Algumas dessas coisas só vão ser produzidas em você porque você se abriu para se conectar com essa comunidade gay. Só que você precisa encontrar qual é esse espaço de abertura onde você se modifica pelo outro e aquilo que preserva você a partir de você. Então esse é um movimento de tensionamento que a gente precisa estar disposto a fazer, porque se eu encontro com o teu namorado e ele é exatamente a mesma coisa, não tem por que ele se encontrar comigo. Se eu me encontro com você e no final desse encontro nosso, eu tô exatamente igual e você também, a gente não se encontrou. Né? A gente veio aqui, falou cada um de si e ficou sozinho nesse encontro. Porque não tá disponível pra potência do encontro, né? Isso. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Não tá muito brisa. Só pra vocês Tá entenderem. muito brisa? Não. Acho que é importante. Acho que é importante porque as pessoas, quando a gente fala de sexualidade, ainda mais dois gays falando de sexualidade, todo mundo acha que é o quê? Vai falar o quê? É penetração? É dedo no cu? Entendeu? As pessoas já... E não, a gente não fala, gente, a gente faz. Porque essa é a proposta da coisa, né? Mas é exatamente isso. Porque o encontro, ele envolve os afetos. E quando a gente fala de afeto, não necessariamente a gente está falando de romântico. E você trouxe um negócio que é muito interessante, que é a questão de estar aberto à transformação. E o quanto aquele encontro, às vezes com aquela comunidade também, e com aquela cultura, vai te permitir. É muito legal falar isso, porque envolve libido e envolve homens gays. O podcast é Fala Mais Faz, porque estudos mostram que a nova geração é a geração que mais fala de sexo e menos faz. A gente foi na parada justamente para ver se era isso que o povo nas ruas literalmente estava dizendo. E a gente percebeu uma mudança, uma fala diferente. O pessoal lá falava o quê? Não, a comunidade LGBT tá transando e tudo mais. Por que tem uma associação muito grande com libido, homens gays e libido? Existe também esse lugar. O que eu queria saber de você assim, como que você vê essa coisa de que o cara se entende gay? Aí já existe uma cultura no universo gay. E eu sinto às vezes que ele de forma de fora pra dentro, ele quer se incorporar dessa libido, né? Como que você sente isso? Como que os homens gays têm lidado com a própria libido? Não pode fazer pergunta complexa e não esperar a resposta com brisa. Não, pode. Então, vai lá. Primeiro acho que é perigoso a gente falar que é de fora pra dentro. Não acho que seja assim, é de fora pra dentro ou é... Eu acho que existia uma relação do que tá dentro com o que tá fora, do que tá fora com o que tá dentro. Porque a gente não conseguiria necessariamente marcar quem que é Caio a partir do que me foi imposto e quem que é Caio daquilo que eu trago. Então é uma coisa muito dinâmica. É muito dinâmica. Você é através daquilo que você viveu e aquilo que você viveu também vai... É quem você é. Bom, tá bom. Mas, então eu acho que tem um encontro. Às vezes o cara tá lá e ele é um homem gay. Ele é um devir gay, porque ele tem desejo, mas ele ainda não tem comportamento nem identidade. E aí ele passou, 18 anos batendo punheta, imaginando como seria transar com um cara.
Com 18 anos, quando ele tá imaginando, os colegas dele já comeram metade das menininhas do bairro, a menininha já deu pra todo mundo, eles adolescentes foram pra casa de um, beijaram um, fazer aquelas festinhas que beija todo mundo. E ele pode até ter beijado, mas não teve prazer, não teve... a libido dele não estava direcionada pro objeto. Bom. E às vezes até ele teve prazer, mas ele também não tinha vivido o prazer que ele buscava, né? E foi um prazer... Tudo bem, eu posso gostar de comer arroz e feijão, mas aí você pega uma lasanha, né? Bom, então a primeira coisa, eu acho que tem uma liberdade na comunidade para que ele pegue isso que ficou ali fermentando um monte de tempo e possa usar. Então, não acho que é de fora para dentro, eu só acho que tem uma libido ali, um desejo, um que ficou sendo maturado, e esse cara então pode para colocar. Agora, o que eu acho é que há uma falsa ideia de que o homem gay ele é mais libertinoso, ou ele é mais sexual, ou agora vou usar o termo que a gente mais ouve, que é o promíscuo, do que o homem hétero. E eu acho que esse é um rótulo burro. E eu vou dizer por que ele é burro. Porque para você dar esse rótulo, você precisa fechar os olhos para o que é um homem hétero. Então, por exemplo, qual é um dos lugares onde se fecha mais negócio, contratos são assinados no mundo corporativo? Puteiro. Né? Então, pera. Por que se vai num puteiro fechar negócio? Porque o homem... eu diria também que a mulher também. Só que a mulher, ela sofreu um processo de repressão tão intenso que isso fica mais calado. Mas o ser humano é um ser humano sexual. A gente pulsa a sexualidade. O desejo tá pulsando o tempo inteiro por diferentes coisas e pessoas. Mas a gente tem uma repressão que diz que não. Então, acho que o que muda é que uma vez que você... Imagina uma barragem. Quando você tem um rio, ele tem a mesma quantidade de água se você colocar barragem nele ou não. A diferença é que quando a barragem não tá lá, o rio corre num fluxo 1. Com a barragem, quando você tira, aquele fluxo vem. O gay nada mais é do que um homem hétero que recebeu barragem. Então, nesse sentido, ficou reprimido, segurando aquela lasciva, aquele desejo absurdo, aí jorra. Mas tem uma outra coisa que pode acontecer. Jorrou, né? Imagina a barragem mesmo. Você quebrou a barragem, inundou tudo, foi pros lados e tal. Depois de 3, 4 dias, na barragem, né? Não na vida, mas na vida isso é meses, anos. A tendência é aquele fluxo voltar ao normal. Ao normal em relação ao fluxo da margem. E aí pode ter uma coisa tipo, nossa, eu tô com a libido baixa. Ou, eu não tô transando todo dia, eu devo... Não, gato. Você só gastou aquele impulso todo que ficou ali coalhando por 18 anos. E 18 anos estamos sendo generosos. Tem homem que fica no armário por 40 anos. Né? No Instagram eu recebo homens dizendo pra mim, Caio, tenho 37 anos e tô no armário. Tenho 40, tenho 70. Então, tem um processo ali de poder viver aquilo que não foi vivido. Uma vez que isso tá feito, tem uma tendência aquilo ganhar uma outra contenção. E aí é comum um casal gay tá namorando há, 5 anos e não transar todo dia e nem 2 vezes, nem um dia sim, um dia não. Às vezes transa uma vez na semana. Às vezes transa 2 vezes na semana. E isso não tá fora da normalidade. Isso é tão normal quanto transar várias vezes. Então acho que a maior diferença é esse fluxo que fica interrompido e quando aparece de um jeito mais exacerbado. Porque eu acho que é uma questão de referencial, né? Quando o cara fala que a libido dele tá baixa, então quando um homem gay fala, eu acho que eu tô com a libido baixa porque eu não tô... Ou até a frequência sexual dele não tá tão boa, é comparado ao quê? Comparado à época que ele se entendeu e que ele foi viver e viver com muita voracidade, assim. Eu lembro quando eu me entendi gay, né? Nas minhas primeiras incursões sexuais. Mas assim, o momento... Primeiras trepadas, ele quis dizer, gente. O momento quando você vai... Não, mas eu acho que antes da trepada. No momento que eu comecei na balada gay, sabe? Mas você trepou... Você foi primeiro pra balada, porque é muito comum no meio gay a primeira experiência com outro homem ser uma trepada. Não, a minha foi um relacionamento. Foi um relacionamento. Eu namorei, eu me envolvi primeiro, a gente ficou um tempo fiquei com um cara, uns 10 meses, foi um relacionamento super traumático, assim, que existiam várias questões religiosas e tal também. Quando eu saí, eu fiz aquela coisa do, não, foi só uma vez, isso aqui foi uma fase na minha vida, agora bora lá. Daí tentei, fiquei com várias pessoas, com várias conhecidas, pessoas que são minhas amigas hoje, assim.
E o problema, eu sempre zoo que o problema não é o primeiro cara que você pega. O problema é o segundo, né? Porque daí não dá pra você inventar nada, né? Não dá pra você dizer assim... Porque quando é uma vez, você fala, não, foi uma vez na minha vida. Daí o segundo, eu entendi que a chavinha virou no segundo. E quando a chavinha virou no segundo, eu fui viver o mundo. E fui viver a cultura gay. Eu já tinha uma coisa de cultura artística. Eu sempre fui considerado um artistão, assim. Um cara que gostava de teatro, fez canto, fez coral, fez teatro, dançava. Viado, né? Viado, entendeu? Viado. Fã de Lady Gaga. Mas foi a primeira vez que eu pude vestir a camisa Born This Way, sabe? Eu sou um little monster mesmo. Vai todo mundo se fuder porque eu sou viado mesmo. Então, esse momento vem com muita libido, né? E é depois diferente também, porque você tá vivendo quase que uma coisa do proibido. E naquela época também era muito mais proibido do que é legal hoje, você né? trazer isso, que você falou vem com muita libido, porque, bom, tô encostando aqui, ó, gente, ficar na câmera certinho. Tem uma ideia que as pessoas não estão muito familiarizadas, mas a ideia de conceito de libido pro Freud é muito interessante. Pensa em energia, mas não energia quântica, as Alauê, do Tilelê da vida, não. É a energia, quando você come um pedaço de pão, ela vira energia movimento. Então, a energia sexual, ela é como um pedaço de pão que você comeu. Você acordou ali, você tem 100 de energia, de libido, né? Isso que a gente chama de energia é libido. E aquela libido é o que você vai colocar nas coisas. Então, quando você se assume gay, aquela libido que estava impedida, ela ganha força porque, de repente, ela encontra objeto. Então, não é só o sexo. Né? Ouvir música da Lady Gaga é uma experiência sexual. Em que lugar? Nesse lugar da libido, em que você tem prazer no teu corpo. Antigamente, sei lá, você tava ouvindo Born This Way, ou sei lá, Poker Face, e ficava aqui, né? Meio... Eu até fazia coreô, mas hoje eu bato o cabelo, entendeu? E depois você tá, tipo, lá... E esse lugar, esse prazer que você sente é um prazer libidinal. Então, de alguma forma, quando você sai pra fora do armário, a tua capacidade de sentir prazeres, ela é aumentada. Então não é só o sexo, é o sexo, a dança, a roupa, o cabelo, se alguém vira, sei lá, na cachoeira e fala, você não vai pular, coisa de viado. Aí você pensa, tem que pular, porque... Aí você fala, não, peraí, já sou viado. Pior que vai acontecer é me chamar de viado. Gente, não vou pular, não. Ah, mas você é viado. Quer dar o cu pra mim? Pronto. É isso. Né? Você resolve. Então, você fica cheio de potência. E isso lá na frente vai se normalizando, porque depois, agora não é mais uma grande emoção dançar Lady Gaga, você já dançou 120 vezes. Quer dizer, a gente falava de lasanha. Não é que a lasanha fica ruim. É que depois que você come a lasanha pela primeira vez e acha do caralho, a 24ª vez, você vai achar gostoso ainda, mas agora já não tem mais aquela... pulsação, né? E tudo que é muito gostoso também, às vezes envolve o intervalo, né? Mesmo o sexo, a gente fala isso aqui porque existe uma sensação eu tenho essa sensação de que o sexo ele acaba sendo superestimado, porque as pessoas colocam ele num lugar que não é verdadeiro na vida delas. Elas não gostam tanto assim de transar, mas todo mundo fala como se fosse o suprassumo da vida. E a gente tem visto várias pessoas trocando uma trepada por uma lasanha, né? Então, também tem isso. O intervalo que se dá... Porque se você comer lasanha todo dia, talvez seja isso. É igual os casais, né? A coisa vai caindo, às vezes, numa mesmice e tudo mais. Não quer dizer que a pessoa não gosta de transar com a parceira, com o parceiro. Às vezes, a gente ouve até no consultório, né? As mulheres me falam, não, é o melhor sexo que eu já tive na vida. Mas eu fico muito bem, muito tempo sem, entendeu? Porque... eu acho que tem alguns pontos aqui que eu acho que são importantes de dizer, que é sexo pode ser bom ou pode ser terrível, né? Você trabalha com mulheres no consultório, uma mulher que está sendo penetrada, ela está sem lubrificação, ela está seca, ela vai viver uma experiência de um encontro sexual que socialmente é visto como, nossa, que tesão, e que é terrível, como um cara, eu não sei se você aí já deu curso em lubrificante, não recomendo, mas né? Sim. Mas às vezes o tesão permite. Na maioria das vezes, sexo sem lubrificante no cu é a recomendação médica que a gente dá, inclusive, porque a gente fala, tem que estar relaxado e lubrificado, seja homem ou seja mulher, tem que estar relaxado e lubrificado, até para prevenir lesão, infecção, enfim. Isso para dizer que tem sexo que é ruim. Então, você transar todo dia, vai ter dia que vai ser ruim. E com outras pessoas, então e tal. Então, o primeiro ponto é essa coisa de que sexo é sempre bom. Quando você fala, às vezes o cara troca o sexo a trepada ali pela lasanha, ele até troca a trepada pela lasanha, mas ele quer comer a lasanha com a pessoa que ele ia dar a trepada. Isso. Então assim, ó, tô lá
Ontem eu e o Vitor assistimos Mario, sabe? Sim, eu assisti. Mario! E a gente tava lá, ele chegou em casa, a gente tava tarde, ia ser ou transar ou assistir Mario. Quem nunca viveu esse dilema, né? Porque ele tem 40, eu tenho 35, a gente mora junto, a gente... Né, se eu fosse ver ele só aquela vez, a gente ia trepar, ver Mario e ir comer lasanha, mas tem que escolher. E no nosso caso era comer assistindo o filme pra otimizar o rolê, tempo, porque exato. assim, 8 horas da manhã eu tenho que estar pronto, belo, atendendo paciente. Eu não vi o Mario sozinho. Eu esperei por ele pra ver junto. Porque não é igual, né? Eu quero ver com ele. Isso é libidinal, isso é sexual. Por quê? Ver um filme abraçadinho com quem você ama é uma experiência sexual. Que não envolve penetração, mas envolve prazer, né? O jeito que o Vitor dá carinho em mim é um jeito que só ele dá. E como a gente se pega... Eu me apaixonei pelo Vitor no momento em que a gente dormiu junto a primeira vez, e tem gente que parece que eu tenho a sensação de pegar o Vitor, jogar pra cima, a gente cair assim, ó, vai cair num formato que vai ser gostoso. Isso é sexual. Sim. Então, eu não transei com ele ontem, eu não penetrei ele, nem ele a mim, mas a gente teve um encontro que foi sexual. Então, não é que numa relação a longo prazo o sexo esfria. A gente encontra outras formas de fazer sexo. Pegando o gancho do que você disse, libido, energia vital, você projeta ela para várias coisas, né? Em várias fases da vida, coisas diferentes. Em cada fase do relacionamento, coisas diferentes. Pode ser sexual também, comprar uma casa, comprar um carro juntos, o prazer de juntos conectar com alguma coisa. E eu vejo muito no consultório, né? Eu atendo mulheres lésbicas, bissexuais, mas muita mulher hétero também, e daí traz essa demanda, a gente não transa mais. E às vezes a gente vai entendendo, eu falo, mas vocês queriam, né? E às vezes nenhum dos dois queriam transar mais, mas existe uma cobrança social. Eu quero te perguntar o que você vê em relação ao mundo gay. Existe uma cobrança sexual que os gays têm que transar muito, porque afinal de contas são dois homens com a libido no talo, pronta pra jorrar? Existe, é tão triste, porque tem uma coisa assim, ó. Existe uma confusão sobre o que é identidade e o que é gosto. Ser gay é uma identidade, porque é uma coisa orientada, de dentro pra fora. Se gostar de dar o cu, de comer cu, não é uma orientação, é uma construção. Às vezes o cara fala assim, eu tava lá conhecendo o João, ele era incrível, legal, querido, maravilhoso, só que ele era só ativo e eu também. Como assim ele era só ativo? Deus fez ele e fez assim, aqui o cu não... Não! A fila dos gays. Você é ativo, você é passivo, você é versátil. Que também é um lugar binário, né? Bom, então tem essa coisa de colocar o sexo nesse lugar de para além da experiência construída. Eu sempre digo, se você não pode estar com uma pessoa porque ela gosta da mesma coisa que você, tem um problema, porque parceria é isso, vocês construírem coisas juntos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem uma coisa de que, então, se eu sou ativo e eu sou passivo, eu preciso encontrar esse cara, e eu preciso ocupar essa função. Isso coloca a gente num lugar de um sexo performático e que não é construído a partir do nosso encontro. Quando eu me encontro com um cara e eu não tenho uma ideia de que eu tenho que transar 3 vezes por semana e fazer... eu posso construir com ele... Nossa, meu namorado vai me matar, mas vamos lá, né? Gente... quando eu conheci meu namorado... Eu vou expor pouco, tá? Porque se ele assistir, eu vou expor meio. Seja bem-vindo a esse mundo, porque os seus vídeos, os vídeos do Caio, eles são roteirizados, entendeu? O mundo real do bate-papo, né? Vamos lá. Não, mas eu falo umas merda no meu vídeo que depois ele fala, paga isso aí. Eu não pagar nada. Agora já ouviram. Já ouviram, Quando eu conheci meu namorado, ele contou pra mim que ele era só uma coisa. E eu, que não sou besta nem nada... Em vez de ser só uma coisa, eu sou muitas coisas, né? Quando falam, você é ativo ou passivo? Eu falo, eu sou participativo. O que dá pra fazer? Tem uma vaguinha aqui sobrando? Bom, e aí a gente começou a ficar. A gente, no primeiro dia que a gente deu oi, ele dormiu lá em casa. E tinha essa coisa do ser só uma coisa. E eu, não pode falar pra mim que você só... eu não como berinjela. Que eu vou falar, vou preparar uma berinjela pra esse filho da puta comer, que ele vai comer assim, ó, babando, mas não vou falar que é berinjela. E fui nessa. Corta para. Gato. Sabe, faz 1 ano e meio que ninguém faz aquela outra coisa. E o que aconteceu?
foi tão bom pra ele, a experiência que ele viveu comigo, fazendo aquilo que ele dizia que não fazia, que agora é briga lá em casa pra saber quem que vai ocupar aquele lugar. Quem é a hora. Quem tá na vez? Tipo loja. Pra você ou eu na vez, né? Cara, é isso, assim. Então, a outra coisa que eu quero dizer é, a gente precisa construir com o parceiro. Por quê? Porque às vezes o não sexo fala da impossibilidade de construção daquele casal. Então, Magá, sendo super sincero, eu não vejo com bons olhos um casal que tá junto há 5 anos e não transa mais. Tô falando de sexo corporal mesmo. Tá. Por quê? O sexo é o brincado adulto. Então tem um monte de coisa que aparece na cama que é metáfora para coisas da vida. Então aquele que é mais controlador, ou aquele que é mais submisso, aquele que, enfim, a possibilidade de ter prazer ou não ter. Então eu acho importante um casal transar, mesmo, do ponto de vista corporal. Mas às vezes eu acho que o não sexo diz respeito a várias construções anteriores que levaram aquele casal a não transar mais. Por exemplo, eu atendo muitos homens que brocham, né? E eu dou uma tarefa e eu falo, olha, você vai chegar no teu boy, então, vou fazer o desenho clínico certinho. Caio, eu sou só ativo e agora tô com o meu boy, meu pau não sobe, o que dá pra fazer? Então a gente não transa mais, né? Bom, aí a primeira regra, assim, a primeira instrução que eu dou é, gato, eu quero que essa semana você transe com o seu namorado todos os dias, porém, você não pode usar o teu pau. Mas como assim? Cara, se vira, usa a boca, usa o nariz, compra um pinto de borracha, encapa uma cenoura. Não vai. E o que acontece? O cara chega e fala, e aí, conseguiu? Eu acabei comendo ele. Por quê? Não, meu pau ficou duro. Na verdade, quando o cara vai pro encontro, preocupado em dar prazer pro parceiro, em se encontrar, em ter troca, hein? E não com aquele tabu, a coisa se dissolve. Casal lésbico é a mesma coisa. Ah, não, porque ela é mais ativa e eu tô não sei o que, eu tô... Então tá, então vocês têm uma tarefa. Vocês vão se pegar, só que vocês não vão chegar perto da buceta uma da outra. Vai lá. De modo geral, elas voltam contando que gozaram juntas. E o da hora é que o casal hétero muitas vezes também é assim. Porque quando a gente tira o pau da jogada, né? Então às vezes acontece isso também. Ou o cara, mas as minhas pacientes que falam... porque a relação, a gente usa o termo técnico, né, falocêntrica, mas a relação sexual muitas vezes fica girando em torno de uma tal penetração. E às vezes também as pessoas começam a perceber ao longo da vida, do amadurecimento, que talvez a coisa que elas mais gostem nem seja a penetração. Tem gente que fala, não, eu prefiro fazer um sexo oral. Não, tem gente que fala, não, eu prefiro receber. E isso é muito diverso no mundo, né? Então também tem isso, de quando você tira isso da jogada, é um exercício também de educação sexual para que a pessoa entenda o que realmente ela tem prazer. Porque às vezes foi falta de experiência. Foi falta dela conseguir entender qual que é o espectro do que ela tem disponível ali como recurso de prazer. Né? E a libido dos homens, quando você tem 2 homens e tal, é muito legal você falar isso, porque fica parecendo que todo homem está sempre disponível para transar. Os homens gays falam muito... mas eu acho que fazem muito pouco. E vou contar uma história pra vocês. Estávamos eu e o meu grupo de amigos, todos gays, e uma amiga só, que não era gay lá, mas todo mundo gay, numa viagem, tá bom? E entre nós tínhamos, assim, o menino de 25 até o senhor de 60. Todos gays. E fomos lá, viajando pra um lugar e tal. Em determinado momento, a gente foi psicólogo, né? E você? Quanto tempo faz que você não transa? Como que é? Como que não é? E aí que ela não começou a contar. Eu queria zoar uma amiga minha que fazia, sei lá, 6 meses que não transava. Não acredito, quanto tempo, não sei o quê. E eu já namorava, noivo e tal, né? Todo mundo começou a falar, eu transei faz 15 dias, eu transei faz... E aí eu tipo, gente, eu transei faz 4 dias, porque eu tava sem o Vitor nesse dia. Tinha viajado, tinha transado e viajar. E aí, a gente falando, e eu fui pra lá pro cara mais velho, meio assim com dó. Tipo, tadinho, vai Coitado, falar que transou. vai falar. Você já julgou antes de imaginar a história. Bom, todo mundo ali, a gente tava num ambiente seguro, confessando que assim, cara, é isso. Transei, mas assim, eu lembro, até brinquei. Transei faz 4 dias, mas fazia 10 dias antes. Né? E aí ele falou assim, eu transei faz, sei lá, 3 horas. Todo mundo fez, tipo, com quem que você transou, né? Bom, ele tinha ido lá, a gente tava em outro estado, tá? Ele tinha ido num depilador, lá em outro estado, e resolveu o problema dele. Por que eu tô contando isso?
Porque lá a gente tava. O único cara que, teoricamente, estaria com a libido, processo biológico, mais baixo, tinha transado fazia 3 horas. E todo mundo que, teoricamente, tá com o corpo biológico todo pronto pra transar, tinha transado fazia 1 semana, 15 dias. Então, sexo não é só corpo, é uma construção. E o menino gay, ele aprendeu que tá na flor da idade, tem que mostrar performance. Você sabe a coisa que menos acontece numa suruba? Ou a que mais acontece numa suruba? Você já foi numa suruba? Nunca fui numa suruba. Nunca fiz uma suruba. Suruba. Nem um A3, nunca fiz uma A3. A gente tem que ter quantas pessoas pra fazer uma suruba, no mínimo? 2 é um casal, 3 é 4? 3 é homenagem, 3 é homenagem, 4 é suruba. Tá. Pronto, tá definido. Tô brincando, falando sério agora. Sabe o que mais rola numa suruba? Broxar. Não, isso também. Droga. Ah, sim. É o que mais rola numa suruba. E sabe o que menos rola numa suruba? Penetração. Geralmente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sou psicólogo, pra quem ainda não tinha sacado isso, pela minha besteirência. E eu trabalho com homens gays na clínica, né? E eu tenho uma clínica onde eu atendo vários homens gays. E uma das instruções que eu dou para os meus psicólogos é: os homens gays foram muito reprimidos no seu sexo. A gente precisa promover um espaço para falar de sexo abertamente. Então, o paciente chega e fala assim: fiz uma coisa. Que coisa? Não transei. Transou como? Sei lá, fui ativo. Mas foi ativo como? Estava de 4? A gente fala na clínica, eu e todos os meus psicólogos, muito abertamente, assim. Eu ensino isso para os pacientes, para os alunos também, né, da faculdade. Quando a gente trabalha comunicação e sexualidade, você tem que conseguir falar. Se você quer ouvir tudo, você tem que conseguir falar com tranquilidade. Normalmente, o profissional de saúde é ele que não consegue. São os tabus dele, né? A pessoa que quer trabalhar com sexualidade tem que conseguir. Tá, mas o quê? Mas gozou onde? No olho? Ixi, arde mesmo. Entendeu? Tem que ser isso. E tem que conseguir se manter continuando da clínica, né? E se você tem vergonha, tudo bem, fala com vergonha mesmo. Mas então a gente pergunta. E eu tenho muitos pacientes que me contam: fui na suruba. E aí? O que aconteceu lá? Meu pau não subiu porque eu cheirei não sei o quê. Mas na verdade a gente ficou todo mundo pelado conversando. É muito comum numa suruba você ter lá 10, 12, 15 homens pelados. Alguém chupa alguém aqui, mas a galera conversa, fica pelada. E por quê? Porque há um imaginário de que eu sou um homem gay, que preciso estar na suruba. Um dos lugares que mais geram sofrimento para homens gays são festas ou cruzeiros, hotéis de sexo. Porque o cara vai, ele viu na propaganda todo mundo transando, e chega lá, 90% das pessoas não transam. Não conseguem. Então, é isso do Fala Mais Faz. Tem uma cobrança, uma expectativa, mas a experiência real é uma experiência muito distante disso. É igual a frustração de viagem, né? O casal que tá junto há muito tempo tem isso, da pressão do sexo na viagem. Porque fala, vamos viajar para poder ver se muda o cenário. E daí, às vezes, os dois vão e falam: nossa, será que hoje eu tô com vontade? Mas tá tão legal, a gente podia comer fundido. Nossa, mas eu vou ficar com a barriga cheia. E daí, porque é a pressão que existe, porque, a gente viajou, era isso que precisava para poder, né? Essa pressão que, às vezes, está desconectada também do desejo, porque às vezes a pessoa não tá com aquele desejo, né? E é legal, você assistiu a peça A Herança? Não. Não, tá em cartaz e tal. É que tem que ir 2 vezes, né? Tem que ir 2 vezes. Aí, 2 vezes. Como que encontra 2 espaços na agenda? 19 horas de... Mentira. São 3 horas a primeira parte e 2 horas e meia a segunda parte. Mas vale muito a pena. Legal. Aliás, se os meninos de A Herança quiserem vir aqui, por favor, vocês estão convidados. Mas eles discutem muito sobre a comunidade gay. É muito legal. Você precisa. Cara, é muito legal. Eu comprei o ingresso. Não foi. E perdi um dos dias. E aí eu falei, agora vou mais no outro dia. Enfim, aí não fui, né? Porque não pedi no segundo dia. Então, assim, eu tentei ir já. Mas essa coisa de 2 dias não tá. Não, mas vale muito a pena. As atuações são maravilhosas. Mesmo. O texto é muito bom. E discute sobre isso, sobre a questão da suruba. Por quê? Porque às vezes a gente traz algumas coisas aqui, eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa quer viver algumas coisas. Mas tem uma coisa de suportar o desejo também, de que depois que você realiza ele, às vezes você não sabia direito o que aquilo ia dimensionar em você, né? E tem umas cenas lá que falam sobre suruba e tal, e é legal isso, pra gente entender também, porque às vezes o cara fica vivendo nesse imaginário, e às vezes ele experimenta alguma coisa, experimenta alguma suruba, ele pode gostar, que bom, mas o problema é aquele que às vezes ele fala, isso aqui não é pra mim.
E aí existe mais uma pressão que não é só a pressão da libido, mas é a pressão do comportamento, de que além de ter uma libido super alta, estar sempre à disposição, tinindo, eu preciso também performar e estar disposto a tudo. E às vezes eu acho que acaba sendo até uma agressão pessoal. Porque o cara sai muito machucado, né? Eu vejo muito isso com as mulheres, eu converso muito isso no consultório, porque a cultura que a gente tem de sexo casual e tudo mais e tal, eu tenho uma opinião polêmica, vou até te falar e daí você vê o que você acha. Eu falo, sexo casual não é pra todo mundo. Porque tem gente que já tentou, e a pessoa tá se machucando ali inúmeras vezes, porque ela não se conecta, não era aquilo. Ela começa a emular um comportamento, fazer aquilo às vezes pelo bonde, todo mundo tá falando, tem, as amigas agilizam e depois ela fala, putz, a transa foi ok, a historinha até tava mais legal, mas daí eu fiquei com uma expectativa afetiva, porque no fundo o que eu buscava era um relacionamento, não era uma transa. E eu sinto, às vezes, isso na comunidade gay também. Um movimento, porque ele não tem fim. Daí tem uma cobrança estética, e tem a cobrança pela suruba, e o que você acha disso? Eu acho tanta coisa. Vai. Eu acho que eu vou dizer pra você que eu acho que... vou pro caminho oposto. Você falou, acho que sexo casual não é pra todo mundo. Eu acho que sexo casual é pra todo mundo. Vou explicar. Porque eu acho que todo sexo que é bom, ele é casual. Ele acontece na casualidade. O que não é pra todo mundo é sexo frio, com distância, com... Então, por exemplo, a gente tá aqui... Não tá conectado naquilo que tá fazendo. Porque a gente pode se conhecer hoje, então, por exemplo, o Cris tá ali, ele fala assim pra mim, Caio, quero experimentar uma coisa, casualmente. Aí, eu tô brincando, né, pra encher o saco, mas assim, e a gente vai pra um lugar, e aí chega lá, a gente se conecta, a gente transa, é legal, Isso não foi um sexo casual. Mas não foi um sexo objetal, onde o outro ficou distante, onde... Eu acho que todo mundo pode fazer sexo casual, e todo sexo é de alguma forma casual. Você tá lá vendo o filme do Mario, e aí de repente o namorado encosta o peito, no seu peito, daqui a pouco ele tá lá, chupando uma rola, aí você fala, e aí desliga o filme. Isso é casual, acontece casualmente. O problema da casualidade é, primeiro as pessoas não sabem de si, eu vou dar o cu pra esse cara, pra ele poder amanhã querer conversar comigo de novo. Gato, se ele quisesse conversar com você, ele ia conversar com você. Não é o seu cu que vai garantir isso. Depois, que não é porque é casual, é assim, vamos transar só por hoje? Mas a gente pode conversar, olhar no olho, a gente pode... uma vez eu tava transando com um cara, casualmente, conheci em algum lugar e não sei o quê. Em determinado momento ele ficou incomodado porque eu não parava de olhar no olho dele. Eu tô transando com você? Eu vou te olhar no olho? Né? Eu não preciso casar com você pra ter um encontro. Então, acho que o problema do sexo casual não é a casualidade dele. Eu acho que dá pra ter um sexo do caralho, encontrou alguém, foi pro bar e, sei lá, e nem falou com a pessoa, mas dá pra ter vários tipos de troca. Acho que o problema é quando a casualidade vira sinônimo de frieza, distância, objetificação e... Ou então aquela pessoa, igual você comentou, que ela tá fazendo um esforço hercúleo, assim, se esforçando muito, 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 para não deixar ter nenhum afeto. E quem conseguir, me conta como que você faz para não se afetar. Eu parei no Hercúleo, gente. Eu parei no Hercúleo. Um Hercúleo. Cara, o cara tá fazendo um esforço gigantesco. Melhor? Um esforço gigantesco para poder não se envolver. E a gente vê isso, né? A gente vê... Às vezes o cara tava incomodado porque é isso também, né? Se você me olhar no olho, talvez eu sinta algo além de tesão, né? Possa ser visto. O Sartre diz que tem coisas na gente que só se tornam realidade quando alguém vê. Dá um exemplo. Você tá aqui, passa um filho da puta que você não gostou, que, sei lá, ou que você só, sei lá, um preconceito seu. O cara é alto demais. E aí você de gente alta, taca o dedo no meio pra ele. E ninguém vê. Nem ele. E você mostra. E segue a vida e você esquece. Agora pega a mesma cena, passou o cara, ele tá usando pochete, você acha aquilo detestável, ele passa e faz, caralho. Na hora que você faz assim, o cara olha pra trás. E aí você fica com vergonha, ruboriza. Por que você só sentiu vergonha quando ele viu? Quando o olhar dele vê você fazendo aquilo? Porque tem algumas coisas, por conta do nosso psiquismo ser como ele é, que só existem quando alguém testemunha. É basicamente por isso que a análise é tão importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou contar isso para um desconhecido, ele vai... O simples fato de você contar algo e alguém testemunhar, né? Você estruturar uma narrativa até, né? A forma como você conta e como que você traz as informações. Né? Mas isso é importante. Mas não é, mesmo que seja o dedo do meio que não tem narrativa.
Quando você é visto numa coisa, essa coisa ganha veracidade, ela ganha verdade. E tem uma coisa de que quando eu tô mal resolvido com uma questão minha, e isso a gente pode ir da minha sexualidade até eu acho que dá o cu errado, então eu até topo ser ativo, mas péssimo não, enfim, não importa o que seja. Quando você é mal resolvido com alguma coisa, é insuportável o olhar do outro. Porque o olhar do outro funciona como espelho. Se alguém vê junto com você, aquilo ganha realidade. Então, essa manifestação da gente tem que estar muito drogado, tem que estar no escuro, tem que estar... Ou não conseguir olhar no olho, tem a ver com algo em nós que não pode ser visto, não é pelo outro, é por nós mesmos. Quando o outro vê em mim o que eu ignoro, eu sou obrigado a reconhecer que aquilo existe na realidade. E aí eu sou obrigado a lidar com aquilo. E no mundo do aplicativo hoje, a gente tem visto muito isso, né? Porque o aplicativo ele facilitou o encontro também entre os homens gays, né? E aí acaba tendo essa questão de, igual você falou, né? A energia que se gasta para isso. E tem uma parte muito legal que o aplicativo facilitou que as pessoas sejam vistas, né? Porque antes o cara vivia aquilo na ilusão e tal, e hoje ele consegue uma ferramenta, um instrumento para conseguir viver essa sexualidade. Até no sigilo ele consegue, né? Quem não sabe o que é isso, são os gays fora do meio no sigilo. São aquelas pessoas que querem se relacionar com o homem, mas que não querem que isso venha à tona, né? E os aplicativos também mudaram muito a dinâmica do sexo gay. Não mudaram? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente atribui ao mundo gay algo que é do mundo. Se você é uma mulher hétero e você quiser arranjar um cara, é mais fácil você abrir o Tinder do que você ir pro bar. Então, eu acho que isso não é próprio do mundo gay. A diferença é que dificilmente você vai pegar uma mulher e vai entrar no Tinder sem foto. Né? Quer dizer, no bar, pra mulher hétero, tanto no bar quanto no Tinder, a cara dela tá lá. O que o aplicativo trouxe próprio do homem gay, do mundo gay? E nem do gay, né? Acho que desse não gay, desse cara que não tá assumido no seu lugar. A possibilidade de estar lá sem estar, né? Sem a minha cara, sem... Mas você acha que o aplicativo trouxe, ou na verdade o aplicativo só carregou uma cultura que já existia? Porque o sigilo, o banheirão, o estacionamento da cidade à noite e tal, isso já existia. Será que ele não modernizou só? Acho que sim. Acho que a gente faz o uso que a gente faz do... Você podia usar o aplicativo de outro jeito, acho que sim. Mas eu não acho que o aplicativo produziu esses encontros mais efêmeros. Porque você já foi num... Como é o nome, meu Deus? Num cruising bar? Não. Gente, que é isso? Nunca foi em Suruba, nunca foi num cruising. Que gay é esse? Já criar um quadro aqui no... Que gay é esse? Mas eu acho que é esse o ponto. Esse é o ponto de que... Sabe o dar check? Mas o que é o cruising bar? Nunca fui. Nunca nem sabe o que é. Não. Tá. Deixa eu fazer uma crítica, então. Você falou, dá check. Eu acho que a gente precisa. Tipo, eu acho que você é brasileiro, você tem que comer uma feijoada pra falar que não gosta de feijoada. Você tem que tomar caipirinha pra dizer que não gosta de caipirinha, você tem que ir no cris pra falar se você acha bonito, se você acha feio. Eu acho que tem coisas que são culturais mesmo. Acho que é legal a gente poder saber o que é. Mas são aqueles bares que você tem um bar embaixo, um bar normal, e aí você tem uma escadinha assim, ó. Aí quando você sobe... É um lugar todo escuro, tem Glory Hole. Glory Hole sabe o que é? Sim. Mas Então eu sei que é um cruising bar, nunca fui, mas tá, entendi. O cruising bar é uma coisa própria da comunidade gay. Sim. Né? Você não tem cruising pra mulher, nem pra hétero, nem... Então, por que ele existe? Porque a gente era uma comunidade muito mais reprimida do que somos hoje, a gente avançou, mas eu acho que nós, comunidade gay, somos responsáveis por esse estigma e por esse lugar desse que a gente carrega. Por quê? Se eu topo só porque o cara tem 3 ou 4 gominhos no abdômen, sair com alguém que não põe a foto, eu estou dizendo, tá tudo bem frequentar e fazer parte dessa comunidade estando no armário ou tendo uma mulher, filhos e não. Então, no final das contas, eu acho que o aplicativo ele é a versão web do cruising bar. Que só existe porque nós, na comunidade, toleramos espaços de segredo, espaços de sujeira, espaços de... Enquanto a gente, como comunidade, achar que isso tá ok, e por que a gente acha ok? Agora psicologia, vou ter que ir pra um papo mais cabeça. Meu pai e minha mãe deviam me amar. Meu pai e minha mãe não foram capazes de me dar um senso de valor, de fazer eu acreditar
que aquilo que eu era suficiente. Eles me ensinam a ter que performar, a ter que esconder a minha parte que sou eu. Bom, eu tenho uma ferida narcísica, uma ferida no meu valor. Se eu cresço um adulto com uma ferida no meu valor, se eu próprio não acredito que eu tenho valor, isso corrobora a minha possibilidade de me colocar num lugar de objeto, de me oferecer pra todo mundo mijar em mim. E aí acho que, de novo, a gente tem que falar desse lugar da infância, do lugar onde, enquanto a gente não se curar da nossa crise de valor, a gente não vai se curar de todas as coisas que podem ser negativas na nossa experiência como comunidade. E você traz que tem a questão da produtividade sexual, né? Porque tudo isso que você acabou de falar, da questão do valor e tudo mais, é também de como a gente constrói cultura e dessa produtividade, essa cobrança que existe. Porque eu acho que o aplicativo, conforme ele facilita, a gente também entra numa questão do quanto às vezes a pessoa se vicia. E é aquilo que você falou de autoconhecimento. O cara não está conectado com autoconhecimento. Ele só faz aquilo porque aquilo se tornou um comportamento. E muitas vezes ele não está conectado de por que ele tem aquele comportamento. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que é muito importante eu sempre falo da liberdade sexual e do quanto as pessoas têm noção do que elas estão fazendo. Antes delas fazer, mas não é noção do que elas estão fazendo fisicamente. É noção do que elas estão fazendo em relação ao afeto. Por que uma coisa te move, sabe? Porque senão fica aquela coisa assim, tudo que você desejar vai lá e faz. Daí não existiria a sociedade, né? Porque imagina se todo mundo fizer, aí todo mundo mata tudo. Enfim, Posso né? discordar de você? Pode, claro. Você falou, imagina se todo mundo fizesse o que vai lá e faz, não haveria sociedade. Às vezes, quando alguém me fala isso na clínica, não, mas se eu fizer o que eu quiser fazer, eu vou... Ô, super diferentão. Você tem vontade de matar alguém? Não tenho. O que é isso tão perigoso que você tem vontade de fazer? Porque no final das contas, quando você não é um psicopata, nem um maluco, as suas vontades, talvez, não, se eu tivesse vontade mesmo, eu separaria da sua mulher e ficaria com o cara que você ama. Nossa, criminoso! Ou, eu transaria com todo mundo. Será? Eu entendo o que você coloca, mas eu acho que mais ou menos, porque conforme a gente vai vendo a mudança das leis, os comportamentos vão mudando, né? Eu acho que muita gente deixa assim de matar outra pessoa porque existe uma regra ali. Existe uma perda. Talvez se eu... Tá bom, matar talvez foi muito longe. Mas assim, agredir todo mundo, não levar desaforo pra casa. Quando você vai vendo na história... Sabe por que eu discordo, Magá? Porque... A gente tem uma taxa de homens que batem nas suas esposas. A lei tá lá dizendo que não pode, que vai preso, que, sei lá, pai que tem que pagar pensão. Que... No final do dia, a lei, o cara vai preso 3, 4, 5 vezes ao longo da vida. Não é isso que impede uma pessoa. Eu quero te dizer, olhando aqui nos teus olhos, que se você quisesse matar alguém, você mataria. Porque todo mundo que quis matar de verdade alguém... Matou alguém. Matou. Tanto que a gente desde que o mundo é mundo tem gente morrendo e, uma coisa é você falar, eu mataria aquele filho da puta. Eu vou falar da minha experiência. Na época da faculdade, eu tava estudando neuro e fui estudar maconha e tinha umas coisas lá que eu nunca tinha estudado maconha, fui experimentar maconha. Na minha cabeça, eu pensava, não posso, porque gay é tudo drogado, vou virar... Fui experimentar maconha, engasguei, fiquei tossindo, achei uma bosta. Você falou, não é pra mim. Então hoje, o que eu faria se eu pudesse fazer o que eu quisesse? Exatamente todas as coisas que eu faço. E se tem alguma coisa que você quer fazer, que você não tá fazendo, porque, o que vão pensar? Você devia fazer. Porque se você é um assassino, é isso que você tem uma consequência, vai preso. Mas quantos assassinos a gente conhece? Quando a gente passa a régua, 99% das pessoas, o que elas querem fazer mesmo não faz mal pra ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, e elas não fazem porque, imagina o que vão pensar se imaginar que eu quero transar com meu vizinho. Bom, talvez ele queira transar com você também. Mas daí eu tenho uma provocação em relação a isso. Estamos construindo junto, dialético. Sim, porque eu entendo isso, mas aí eu tenho 2 pontos que eu questiono. Que o primeiro deles é o seguinte, que às vezes é essa coisa de precisar fazer alguma coisa, entendeu? Porque às vezes nem todo mundo que não fez alguma coisa também se reprimiu. Concordo. Concorda? Às vezes não tem. Por exemplo, a sauna. Até tenho curiosidade, mas dentro de todas as coisas da minha vida, não foi uma pulsão tão grande. Mas aí você não deixou de ir porque você não pode. É porque você não quer. Sim, mas eu sou muito tranquilo. E por que eu acho que você devia ir? Vou falar o que eu falei. Porque você trabalha com saúde, que nem eu. Sim. E você Você assiste Big Brother? Eu não assisto. Mas eu acho que todo psicólogo, uma vez na vida...
precisa parar e assistir Big Brother. Mas você assistiu já? Assisti 2. Assisti lá Eu atrás. assisti o da pandemia. Então, eu também, porque tinha... Não né? tinha o que fazer. Né? Enfim, é da Carol Conká, da pandemia? E o anterior também. Não, o anterior eu não vi. Eu vi só o da Carol Conká. E vi o da Carol Conká porque chegava no meu consultório. O povo, enfim, ela deu uma causada, né, gente? Enfim. Não, mas eu entendo isso. Então, mas ó, percebe que é diferente você não ir, porque tipo, eu nunca comi bucho. Nunca comi, primeiro porque nunca apareceu na minha frente, e depois porque eu não vou acordar e falar assim, hoje eu vou sair da minha casa pra comer bucho. Mas eu acho que esse é o ponto. O ponto não é que da repressão. Sim. O ponto é porque às vezes não rolou. Quer porque não quis. Mas o que eu questiono, às vezes, dessa questão de viver os desejos e tudo mais, e de identificar o desejo, porque o que eu acho? Eu acho que às vezes a pessoa acredita, igual você acreditava, você fantasiou, que era aquilo que você queria. Quando você chegou lá, você falou que você não sustentava isso. Não fazia sentido pra você aquilo, porque existiam várias coisas ali afetivas e racionais que não estavam alinhados. Na sua fantasia, aquilo era muito mais interessante do que na vida real. Exatamente. Por que eu te trago isso? Porque você traz que às vezes a pessoa vai sofrer. Se ela tem vontade de fazer uma coisa e não está fazendo, isso vai gerar um sofrimento, provavelmente. Mas o contrário, às vezes, também. Porque no fundo, as pessoas têm que estar entendendo o que elas estão desejando. Por que eu estou te trazendo isso? Porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala de comunidade gay, a gente vê as questões de saúde mental. Lógico que tem a ver muito com a repressão, com o estresse de minoria, com todo o medo e a invalidação que a gente sente e tal. Mas existe um discurso hoje que vários homens gays estão trazendo, que é da solidão do homem gay. Uhum. Dessa coisa de que ele viveu muitas experiências sexuais e às vezes a comunidade tem uma toxicidade também. Uhum. A comunidade também tem algo de... todo mundo tá meio sofrendo, não todo mundo, mas muita gente tá sofrendo por conta do comportamento que a gente constrói, mas as pessoas estão falando e não estão fazendo. Ou elas estão fazendo e não estão falando realmente o que elas sentem em relação àquilo. E aí surge a solidão do homem gay. O cara fica solteiro, chega uma hora que ele cansa de ter experiências sexuais, e aí ele fala que falta-se alguma coisa. Tá entendendo? Eu sou super entendendo. Acho que a gente tá falando de coisas parecidas a partir de perspectivas diferentes, tá? Mas ó, primeira coisa que eu tenho pra pensar aqui. Gosto de pensar que a gente tem que ocupar os nossos lugares. Então, eu acharia muito legal ir pra uma sauna gay com meus amigos. Uhum. E não pra transar com eles, porque eu não gosto de transar comigo, mas porque eu acho que é um espaço gay que a gente poderia... então, nesse sentido, eu acho legal. Acho legal ir num cruising, conhecer, e porque eu acho que a gente tem tão poucos espaços que são só nossos. Dito isso, você falou, puta, o cara cansa de transar e não... Esse cara, ele não tá transando, né? Ele não tá tendo encontro. Ele tá ali... Eu gosto de pensar que tem homem gay... Homem, não precisa ser gay. Que usa o outro, pode ser um outro, pode ser uma outra, como boneca inflável. Uhum. Né? Não tem ninguém ali. E aí esses encontros são completamente vazios. Eu não acho que o problema é o excesso de sexo, porque eu não sei se tem excesso de Também sexo. acho que não. Eu acho que o problema é que tudo que é vivido em vergonha, ele precisa ser colocado num lugar escondido. Então, uma coisa é eu ir na sauna porque quero, transar porque quero e sair de lá e falar para meus amigos, nossa, ontem fui na sauna e foi legal. Outra coisa é eu chegar na porta da sauna, olhar pro lado, ver se alguém tá entrando, eu viver essa experiência como uma experiência de vergonha. Eu ia falar que faz muitos anos que eu não vou na sauna, vou arrumar. Faz muitos anos que eu não vou na sauna sozinho. Tá. Porque tem uma coisa de que eu acho muito legal ir com meu namorado na sauna quando a gente tá fora do Brasil, porque não tem nada mais gostoso do que andar o dia inteiro, sei lá, na Europa, depois ficar numa banheira de hidromassagem. E a gente senta na banheira e fica conversando como pelado. Uhum. Enfim, então, eu acho que também tem o uso que você faz do espaço. O que eu acho que me preocupa é pensar que a gente não precisa transar menos para ter mais encontros. A gente não precisa nem deixar de ir na sauna ou deixar os aplicativos. A gente precisa pensar qual é a qualidade desses encontros. Então, vou dar um exemplo. Tem um cara que veio me procurar, ele queria terapia. Ele dizia que ele era muito sozinho e que o único lugar onde ele conseguia ter algum amigo era na sauna. Bom, a sauna é como... buscar amigo na sauna é como querer jantar, comer bem num parque como Ibirapuera. Tem comidinha lá, bem, Ibirapuera agora tá, mas, sei lá, num parque de rua. Você vai conseguir comer um cachorro quente no máximo. Você não vai sentar num parque e esperar que um garçom vai vir te atender. Porque não é, porque não é o feito lugar pra não é isso. feito para aquilo. Isso. E qual é o problema? Você não pode fazer amizade na sauna? Pode. Mas se eu vou fazer amizade com você e a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir um botão da minha camisa, é mostrar uma parte do meu corpo, eu estou convidando você a me usar para que, me usando, eu tenha a oportunidade de me apresentar. Onde eu quero chegar?
Acho que o problema na comunidade gay hoje a gente tem uma ferida, como eu disse, narcísica muito grande. E a gente acredita que, a gente precisa performar algo bom. Então, eu não vou na sauna, não tô dizendo que é o seu caso, porque enfim, mas eu não vou na sauna, eu não transo com ninguém, eu fico numa relação e eu, sei lá, não vou nem no bar gay, porque eu quero que a minha mãe olhe pra mim e pense, não, meu filho me aprove, me aprove. Tem o outro lado, que já que ninguém me aprova mesmo, eu vou entrar nessa sauna, eu vou transar com 10 pessoas, sem camisinha, eu vou me expor, eu vou deixar que mijem em mim, que guspam em mim, que me tratem como se eu não tivesse valor nenhum, né? A gente tá falando de dois extremos aqui. Uhum. E eu acho que a gente tem que se autorizar, voltando aqui, né, a fazer tudo. Porque quando eu compreendo que eu sou bom, não tem nada em mim que não é bom, eu perco medo dos meus desejos. Eu só tenho que ter medo de desejar alguma coisa se tem algo naquilo que eu desejo que é ruim. Se alguém falar pra mim, vamos transar embaixo de uma ponte, eu posso estar com o tesão que for. Eu não vou deixar de ir porque a polícia pode me pegar. Eu vou deixar de ir porque eu posso ser morto, porque eu posso sofrer um acidente, porque... Então, à medida que eu tô conectado com uma experiência de valor, eu não preciso mais temer nenhum dos meus desejos, porque os desejos que aparecem em mim são meus, e eu estou conectado com o meu valor. Eu acho que só precisa temer o próprio desejo, temer quem não está conectado com esse lugar. E aí onde a gente vai chegar, porque eu sei onde a gente está falando da solidão. Esse homem está sozinho porque ele próprio não está conectado com uma experiência de valor. Ele não se apresenta a partir daquilo que ele é. Ele se apresenta a partir daquilo que ele acredita que pode ser valorizado pelo outro. O meu dinheiro, o meu sexo, a minha performance. Então, à medida que esse homem sai desse lugar e se conecta com uma experiência de valor, de amor, eu mereço ser amado por quem eu sou, não por aquilo que eu faço, bom, aí ele não precisa mais ter meus desejos dele, e ele possivelmente não vai mais ficar sozinho, porque ele vai se apresentar. E agora pode ser meio poliana, mas eu acho que as pessoas são lindas quando elas estão na sua verdade. Acho que no fundo a gente está falando de autoconhecimento, de que as pessoas, tanto um comportamento quanto o outro, o que motiva, a gente sempre fala isso, porque o Fala Mais Faz, a gente está olhando o fenômeno, né? O que está acontecendo com a nova geração e tudo mais, e com as pessoas, e com a libido e tal. Mas é muito por isso, porque falta muito de autoconhecimento. E daí, quando falta autoconhecimento, ou você vai se reprimir totalmente, ou você vai se autodesvalorizar. Esses dois polos que você colocou, né? Porque não envolve a qualidade, e você não consegue ver o porquê você está buscando uma relação. Você está colocando a relação, ela por si só, e às vezes para curar uma ferida, né? Quantas pessoas não buscam um sexo porque na verdade estão buscando afeto? Tem abraço, né? Isso, e a pessoa na verdade está entregando sexo, e daí depois daquela relação casual, igual a gente falou, ela vai sair machucada. Porque ela buscava uma coisa e ela chamou de sexo, mas no fundo não era isso que ela estava buscando. E a terapia, eu acho que traz esse lugar, né? Sim. Eu queria dizer uma coisa que acho que a gente precisa falar de dor e de sofrimento. Primeira diferença de dor e sofrimento, tá? Dor é sem sentido. Sofrimento tem sentido. Então, por exemplo, eu chuto tua canela. Você fala, puta, começa a doer. Você não pensa, chutou minha canela, você só sente dor. Qual que é o sofrimento depois? Mano, Caio, meu brother, não podia ter feito isso. Não. A vida não precisa ser vivida com dor. Mas não há autoconhecimento sem sofrimento. Você falou, puxa, o cara tem que se sustentar. Se você vai na sauna e você faz uma coisa ali que você depois acha que você não devia ter feito, isso gera sofrimento, não dor. Esse sofrimento, ele é muito importante. Porque eu preciso me expor a coisas que eu goste, que eu desgoste, que me questione sobre mim. Então, um exemplo. Fui lá na sauna, transei com alguém, eu queria ter parado, mas eu não parei, porque eu vou voltar e vou falar, puta, olha o que eu fiz comigo. Por que eu fiz isso comigo? Que lugar é esse que... Então, eu acho que eu sou um entusiasta das experiências, né? Às vezes o cara fala assim, eu quero tentar abrir minha relação. Se não der certo, não dá certo. Se você aprende... mas eu posso sofrer muito. É assim que a gente se... Eu me tornei Caio porque as minhas dores, né, os meus sofrimentos nessa diferença, me produziram aqui. Tipo, minha mãe não me amou. Cara, isso é sofrido pra caramba. Mas no momento que eu tomo consciência disso e que eu deixo essa dor se tornar sofrimento, eu tenho condição de fazer alguma coisa com aquilo. No momento em que eu fico só me drogando,
ou só transando, ou só indo pra academia, porque não é só o sexo, né? É só a droga. Ou onde eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite. E eu fico só com aquela vida que tem muita dor, mas ela não tem sofrimento, eu não dou sentido pra aquilo. Aí eu acho que a gente tem um problema. Então eu acho que o problema não é o que a pessoa faz, mas se ela faz aquilo dando sentido, mesmo que seja uma coisa assim, muito difícil de lidar, aquilo é útil para um processo de autoconhecimento. Agora, se ela tá num processo que ela só se repete e aquela dor, ela é só dor e não transforma em sentido nenhum, aí tá na hora dela revisar. Vou considerar isso um corte lacaniano. Pode ser? A gente começou falando, vou pegar seu namorado, agora estamos aqui, tipo, falando mega sério e dor, sofrimento, gente. Mas assim. é porque é possível, né? Caio, cara, muito bom. Eu acho que daria pra gente continuar mais umas 2 horas aqui, né? Peçam, por favor, fala, volta, Caio, entendeu? Daí a gente chama pro episódio 2, a gente escolhe um outro tema. Mas assim, muito boa essa conversa, eu acho que... Eu não sei qual foi o tema, né? Porque... O tema foi a sexualidade dos homens gays e também essa questão da dor e do sofrimento e de como essa libido é projetada. Mas você, assim, trouxe muita coisa muito interessante e acho que as pessoas, no mínimo, vão parar pra pensar e falar, cara, né, será que eu tô conseguindo transformar esse sofrimento em alguma coisa? Mas se divulgue, por favor, momento do jabá. Você faz terapia, né? Você tem uma clínica. Então, por favor, se divulgue. Você que tá aí, querendo alguém pra te ajudar a parar de ter vergonha, de seja a experiência que for. Tipo, se eu fizer alguma coisa, eu vou ser preso. Vem aqui pra terapia. Pensa, será que vai ser preso mesmo? Será que essa não é uma ideia da sua cabeça? Eu tenho um grupo, né, de homens gays, de homens psicólogos, que a gente se reúne uma vez por semana pra estudar artigos, livros e tal. Além disso, esse mesmo grupo, outro dia na semana, eu encontro com eles para dar supervisão. Então, você quer fazer terapia, eu vou te indicar o Joãozinho. O Joãozinho vai te atender e vai vir para mim e falar assim, Caio, tô atendendo uma H, a gente falou disso aqui, eu quero fazer isso aqui. Eu vou falar, olha, vamos refletir isso aqui, talvez. Então eu tenho um espaço de homens gays, onde a gente conversa sobre os casos, a gente discute e a gente se propõe a ser uma clínica para ajudar no sofrimento do homem gay de um jeito técnico, né, científico, mas sem tabu. Então, eu acho que se você tá aí querendo fazer terapia, @Caio Graneiro, entra lá no meu Instagram ou nos meus canais todos, mas no Instagram acho que é o melhor. Fala, Caio, me indica alguém, eu quero fazer terapia comigo, minha agenda é mais difícil, eu quase não tenho horário, mas o importante é a pessoa não ficar sem ajuda, não precisa ser comigo, né? Claro que eu quero fazer terapia comigo ou debaixo da minha rede. O que você não pode fazer terapia com alguém que não entenda das questões da homossexualidade, que vai te julgar, que vai fazer cura gay, que vai querer que você deixe de ser viado, entendeu? Ser viado é bom para um caralho. Então manda mensagem lá, fazer terapia, e a gente tem que viver a vida como a gente quer viver. E se a gente é bom, não tem nada de ruim que a gente vai desejar, porque o nosso desejo, até que se for chupar uma rola ou levar mijo, tem que experimentar, porque se gerar prazer e alegria é bom, se gerar sofrimento a gente aprende e faz diferente na próxima, né? Muito bom, muito obrigado. Eu adorei o nosso papo. Acho que dá pra gente ficar mais umas 2 horas. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, vocês comentam aqui. Aqui em cima tem os outros episódios, né? Falaram que eu tinha que fazer isso. Tinha que falar que aqui em cima tem os outros episódios aqui. Clica aí. Se você não acompanhou, esse é o nosso 8º episódio, então já tem muita coisa aí. A gente já percorreu saúde masculina, saúde feminina, adolescência, enfim. Um papo muito bom. Comentem, por favor, e se você gostaria de ser um parceiro nosso, aqui embaixo tem um e-mail também, entre em contato com a gente e a gente se vê semana que vem, certo? Até mais!